Olá! Nessa parte 2, pessoal, é uma parte onde nós vamos falar um pouquinho aí sobre a questão realmente da comunicação de informações e insights. Como comunicar melhor essas informações e esses insights, né? A partir do que a gente consegue avançar nisso. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui o ciclo da análise de dados, pessoal. Então eu tenho ali o meu público, uma audiência, né? Esse público realmente é para quem eu vou mostrar essas análises. Eu estou pegando então um conjunto de dados que pode vir desse público ou pode vir de outras fontes extras, né? Várias fontes. Eu vou fazer com que esses dados, né, comecem, então eu vou aplicar ali cálculos, matemáticas, estatísticas, fazer análises e trazer isso para um ciclo de informação. Nesse primeiro ciclo de informação, eu já começo a traduzir parte desses dados em algo útil para esse público-alvo, para a audiência. E a partir das informações eu também começo a gerar insights, né? Para quem, de novo? Para esse público ou audiência, né? Quer dizer, quem vai assistir essas análises, quem vai ver essas análises. E nesse momento, pessoal, até comento com o pessoal, assim, muito forte mesmo. Se eu estou fazendo algo para mim mesmo, então eu tenho que colocar nesse lugar, né? Como eu, como público, né, gostaria de ver essas análises. E aí o público-alvo, pessoal, é o quê? É para quem vai ser apresentado. Quais são as características, né, e perfis desse público-alvo? Parece simples, né? Mas será que a gente conhece exatamente para quem a gente está apresentando as análises? Então, de repente, eu faço um trabalho ali de uma semana, 15 dias, um mês, mas quem vai ver essa análise depois? Que tomada de decisão esse público-alvo precisa a partir daquela análise? O que eu preciso que ele chame a atenção dele? Né? O que se destaca ali como insight? Então, pessoal, o público-alvo eu preciso conhecer para poder comunicar informações e insights. E não basta só conhecer meu público-alvo, eu preciso entender qual que é o seu objetivo, qual a finalidade, né, que ele quer ver de informações e insights. Para quê? Porque de repente eu estou ali, né, fazendo uma coleta de dados sobre tempo, sobre clima, e aí eu chego para o meu público-alvo e falo para ele, olha, hoje vai chover. Aí o público-alvo fala, legal, tá bom, nem dá bola. Por quê? Porque ele não queria saber da chuva. Né? Ele queria, na verdade, saber qual que seria o tempo, né, nos próximos dias e quando seria a próxima onda de calor, porque ele vende sorvete. Né? Então o objetivo dele era saber quando ele precisaria comprar mais insumos para aumentar a produção, para antecipar as vendas. Né? Então eu preciso saber quem é meu público-alvo e qual a finalidade. Para quê? Né? Para que ele quer que eu conte a história dos dados para ele? E de novo, nesse universo que nós estamos, cada vez mais dados, cada vez mais informações, esse público-alvo, pessoal, está sendo minado e ele precisa tomar decisões baseadas em razão. E para isso, né, eu trouxe ali meu objetivo, analisei os dados e entrego para ele esses insights e essas informações para que ele tome decisões baseadas cada vez mais na razão e menos na intuição. Então, com isso, pessoal, quando eu começo a olhar a comunicação de informações e insights dessa forma, o meu público-alvo começa a prestar mais atenção no que eu estou apresentando. E aí o desafio é esse, né? Como contar a história dos dados para que o público-alvo compreenda as informações e insights de uma forma rápida e eficiente. Esse é o grande objetivo do Data Storytelling. E esse é o objetivo dos profissionais que vão utilizando essas técnicas, vão aprimorando esse conhecimento nessa área para ajudar também não só o público-alvo, né, mas principalmente para ajudar a equipe a entregar o objetivo do público-alvo. Quando a gente fala da questão de uma apresentação de dados, né, pessoal, a gente tem a questão visual, tem a questão de leitura, tem uma questão verbal, tem a questão do tom de voz, que pode ser muito baixinho, pode ser muito alto, tem os momentos disso, e é interessante que essa questão do tom de voz, às vezes está até subliminar ali
no visual, né, na visualização gráfica. Então, as esferas de comunicação, elas precisam realmente ser melhoradas para atingir a compreensão do público-alvo, pessoal. Então, é muito importante que quem está analisando dados, quem está levando informações, né, baseadas em dados aí para reuniões, né, para eventos, para palestras, para o seu cliente, precisa também compreender um pouco de comunicação ou trazer um profissional para ajudar isso dentro da empresa. Né? Por quê? Porque com técnicas, né, com habilidades de comunicação, eu vou conseguir extrair do meu público o seu objetivo em relação àqueles insights e principalmente comunicar de uma forma melhor. E para comunicar esses insights, eu preciso planejar. Então, nós vimos lá, ó, público, objetivo, definir o formato, se vai ser escrito, se vai ser uma palestra, se vai ser um vídeo. Eu preciso analisar as fontes de dados, as informações e insights. Data storytelling, pessoal, é dados. Eu estou contando história de dados que foram coletados. Então, eu preciso também ter habilidades de análise de dados, né? Não é só sair apresentando, fazendo algo que fala, pula os olhos, né? Não, eu preciso também preciso conhecer, né? Ter pessoas na equipe e ter essa habilidade de análise. E eu preciso apresentar. Né? Em algum momento eu vou precisar elaborar um rascunho de roteiro, fazer um esboço e exercitar a oratória. Eu preciso, às vezes, até pode ser ali numa reunião, né, com o supervisor, ou uma reunião com o cliente. Então, eu preciso desenvolver essas habilidades também de oratória. E o planejamento, pessoal, você pode usar o Data Storytelling Canvas, né, que eu já comentei aqui numa outra videoaula aqui no canal. A questão de aplicar a jornada do herói ao Data Storytelling para melhorar a empolgação do público, para prender a atenção dele. Né? A gente pode falar um pouquinho aí também sobre a questão do planejamento baseado no storyboard, né? Uma forma também de eu treinar a equipe a criar essas apresentações e também fazer o que a gente fala o seguinte, poupar trabalho. Esse poupar trabalho é muito importante, porque às vezes eu já saio fazendo e eu não discuti com a equipe, não discuti com o cliente, olha, essa é a melhor sequência, esses são os melhores visualizações para ver, né? Qual que vai ser a estrutura base desse dashboard, para daí a gente começar a contar a história dos dados. Então, tudo isso é muito importante, pessoal, essa fase toda de planejamento. E me conte agora um pouquinho aí dos seus desafios em apresentar informações e insights, né? Situações que você já passou, dúvidas, né? Pode colocar lá suas dúvidas, se inscreva no canal, né? Deixa registrado aí a sua mensagem. Se for alguma pergunta, a gente acaba respondendo aqui também, tá? Fique à vontade. Esse é um espaço também para a gente compartilhar um pouquinho esses conhecimentos e os nossos anseios aí, né? Sobre esse grande universo aí do Data Storytelling. Um abraço e até a parte 3, pessoal!